Bora trabalhar, meu povo, minha pova, seus líndios, suas líndias, vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam muito saudáveis. Nós vamos agora, na nossa linda e formosa geografia, trabalhar o tema hidrografia brasileira, as bacias hidrográficas do Brasil. Bora lá! Bora então trabalhar as bacias hidrográficas brasileiras e aparece aqui em torno de mim, ó, o mapa das bacias hidrográficas do Brasil. Eu vou trabalhar com vocês com um recurso bem bacana aqui do nosso programinha. Eu vou mostrar para vocês aonde ficam as principais bacias que a gente vai trabalhar separadamente. Observem essa aqui, a bacia amazônica, em que eu pus a setinha rosa. Basicamente, vamos trabalhar ela particularmente com muito cuidado. Vamos trabalhar também esta daqui, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, uma bacia também muitíssimo importante brasileira e que a gente tem que tomar um certo cuidado em trabalhar ela. Em amarelo, a bacia do São Francisco, vamos trabalhar particularmente também. Em azul, a bacia do Paraguai, que a gente vai tratar junto com a bacia do Paraná. Essas 4 grandes bacias vamos tratar com muito cuidado e em suas particularidades. As demais bacias agora vamos trabalhar somente agora. Vamos falar um pouquinho de cada uma das bacias secundárias brasileiras. São importantes? Claro que sim. Tem características fundamentais? Claro que sim. Por isso que a gente vai tratar delas a partir de agora. Bora lá! Bora então falar dessas bacias secundárias? Então vamos lá, vamos falar das bacias secundárias brasileiras. Vamos começar pela bacia do Nordeste Ocidental, que passa ali pelo Maranhão, uma região que antigamente era tomada pela Mata dos Cocais, uma região importante do Brasil, mas que já teve seu extrativismo praticamente finalizado, né? 100% da Mata dos Cocais já foi derrubada para uso em madeireiras, indústrias de produção de alimentos, até de cosméticos. Então, basicamente, nós temos aí uma região que tem silvicultura. E nesse caso, essa bacia, que é uma bacia agrupada, todos os rios nascem mais ou menos na mesma região e caminham com vertente para o Atlântico, recebem água num regime hidrológico próprio, comum a todos eles. Então, basicamente, por isso foram agrupados numa bacia que serve de abastecimento principalmente para a produção agrícola, e aí a silvicultura entra nesse processo. Rio principal, ali passando pela capital São Luís, Rio Preguiça, tá bom? Chegamos também à bacia do Parnaíba, no Piauí, uma bacia exorreica, assim como os rios da bacia do Nordeste Ocidental também correm para o oceano. O Parnaíba é o eixo central, então a bacia, neste caso, é autônoma, tem um eixo principal, e é uma bacia que corta uma região que já começa a ficar mais árida, mas é um rio perene, que também serve de abastecimento urbano, mas principalmente área de irrigação. Essa região aqui, a bacia do Nordeste, que a gente chama de Nordeste Oriental, ela envolve aí 4 rios interessantes. O rio Jaguaribe, que é intermitente e que vai receber água da transposição do São Francisco. Outros rios, como o Piranhaçu, também vai receber água da transposição, também é intermitente. O rio Apodi, mesma coisa. E um último rio, o rio Paraíba do Norte, que corta ali a Paraíba. Todos eles vão receber água, basicamente da transposição do São Francisco. São rios intermitentes, rios que cortam uma região semiárida, tem um regime hidrológico semiárido. Não podemos esquecer isso, tá? Outra bacia importante é a bacia que vem aqui na região da Bahia, chamada Bacia do Atlântico Leste. Uma bacia importante e que tem um rio que se destaca. Vamos pôr ele aí de cor diferente? Vamos pegar um verdinho? Olha ele aqui, ó. Rio Jequitinhonha. Por que esse rio se destaca? Porque ele passa pelo norte de Minas, região muito empobrecida, com a agricultura de subsistência, e daí o rio é importante para o abastecimento agrícola, principalmente, irrigação. E é uma região que tem uma das taxas de maior pobreza do país.
Daí a importância da bacia do leste com o rio Jequitinhonha. Outra bacia que ganha, essa é uma outra bacia que ganha as características de ser agrupada, ter vários rios que têm o mesmo regime hidrológico, né, que tem um regime hidrológico vinculado ao clima tropical úmido, litorâneo, e é uma bacia que agrupa rios que nascem ali no Planalto Atlântico Leste-Sudeste e correm. Tem o que a gente chama de vazão, tem vertente para o Atlântico, no sentido leste. Outra bacia importante que ganha aí destaque no Brasil é a bacia do Sudeste. Essa bacia que eu coloquei a setinha em preto tem dois rios que também são bem interessantes e que eu vou marcar em vermelho. O primeiro deles é o Rio Doce, que foi aí vítima, né, de uma desgraça ambiental causada pela Vale do Rio Doce, né, que era sócia da BHP, na indústria que permitiu que houvesse a destruição da barragem de Mariana e o assoreamento completo e a contaminação completa do Rio Doce. Além disso, temos aqui, entre Rio e São Paulo, o Rio Paraíba do Sul, que é um rio que passa pelo Vale do Paraíba. Ele tem uma função urbana muito importante de abastecimento, ele também tem uma função muito importante de abastecimento agrícola, e ele tem também uma particularidade para a religião católica. Ele é um rio que ganha destaque porque nas águas dele, em teoria, foi encontrada a Nossa Senhora Aparecida. Com certeza a imagem foi encontrada lá, né? E que se ganha uma conotação de rio de fé para os católicos do Brasil. Outro rio que poderia ganhar destaque aí, ele está no sul do estado de São Paulo, é o rio Ribeira, que passa por uma região quilombola, que ainda tem tribos quilombolas organizadas ali, que vive na produção de chá e de banana. É um rio que passa por uma região do estado de São Paulo também extremamente empobrecida, que é o Vale do Ribeira. Uma região também que tem colonização japonesa. A região do Vale do Ribeira tem a cidade de Registro, colônia japonesa. E também tem ali um relevo muito específico que forma cavernas, né? O relevo kárstico, que forma ali o Petar. Uma outra bacia que ganha destaque, a nossa última bacia a ser destacada, é uma bacia igual às demais, secundária. Ela é formada também por rios agrupados, como é também a bacia do Sudeste. A bacia do Atlântico Sul tem como principal rio aí o Jacuí e o Guaíba. Temos rios também importantes em Santa Catarina, por exemplo, faz parte dessa bacia o rio Avaí, que dá o nome a um time de futebol importante ali de Santa Catarina. Bacias agrupadas, bacias exorreicas, tanto do Sudeste quanto do Atlântico Sul. A bacia do Atlântico Sul também serve como abastecimento urbano, principalmente o rio Jacuí e o rio Guaíba, para a cidade de Porto Alegre. Beleza? É isso aí! Vamos então agora trabalhar as particularidades das bacias hidrográficas brasileiras, começando primeiramente com a bacia hidrográfica do Amazonas, a maior bacia hidrográfica em área do Brasil e do mundo, ocupando 60% da área da América do Sul, 50% da área do Brasil. É uma bacia que ganha limites internacionais por ser uma bacia que está no território da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, até mesmo da Venezuela e do Brasil. É uma bacia extremamente caudalosa, com regimes hidrológicos equatoriais, com afluentes vindos tanto do hemisfério norte do planeta quanto do hemisfério sul, com um potencial hidrelétrico imenso, mas também muito navegável. Então vamos ver essas particularidades. Começando com o nome do rio Amazonas. Vou colocar aqui setinhas de cor azul, mostrando a nascente do rio Amazonas com o nome de rio Apurimac. Ele vai se transformar também no rio N, no rio Tambo, no Ucayali.
Ele aqui, na altura do Peru, vai pela primeira vez chamar-se Solimões, vira Amazonas e volta na divisa com o Brasil a chamar-se Solimões. Depois, no encontro com o Rio Negro, que acontece pertinho de Manaus, ele volta a se chamar Rio Amazonas e deságua no Atlântico como Rio Amazonas. O segundo rio mais longo do planeta. Só perde para o Nilo, numa última medição do Nilo. Um rio que é extremamente importante para o mundo, porque ele é extremamente caudaloso, é o rio mais volumoso do mundo. Ele tem tanto volume de água que no seu deságue, que é um deságue de planície, portanto mais calmo, ele consegue empurrar o oceano 5 quilômetros para dentro de si mesmo. O oceano vai para dentro dele mesmo, 5 quilômetros. Tamanho é o volume de água. É um volume de água tão grande que ele consegue ter mamíferos aquáticos vivendo nele, o boto. E ele tem muitos afluentes importantes. Vamos colocar em preto, setinhas pretas para os principais afluentes, começando por este cara aqui que é o Rio Negro, que junto com os Solimões vai ser transformado, nomeado em Rio Amazonas no Brasil. Temos o Rio Trombetas. Afluentes norte, temos aqui o Japurá. Basicamente, afluentes sul. Temos um afluente sul muito importante, que é o Madeira, o Tapajós Teles Pires, o Rio Xingu. São afluentes importantes da parte sul do Amazonas. Os afluentes são afluentes que nascem nos planaltos e descem para a planície amazônica. Então, eles têm potencial hidrelétrico. São eles que dão potencial hidrelétrico à bacia do Amazonas. Entretanto, a bacia do Amazonas ela é navegável. Ela é navegável em praticamente toda essa extensão que está pintada em roxinho em torno do rio Amazonas, em pink. Ela é navegável sem necessidade de eclusas até o Peru. Navegável até o Peru por barcos de médio calado, ou seja, barcos com um casco que demanda muito recurso de um rio. São barcos de médio tamanho. Né? Por exemplo, fragatas de guerra americana nos anos 50 e 60 subiram o Amazonas até o Peru, sem necessidade de nenhuma intervenção no rio. Então, o potencial hidronavegável do rio é extremamente importante. Basicamente, então, a gente continua falando das suas características. Olha aí o encontro do Rio Negro com os Solimões. Devido a diferenças químicas na água, elas não se encontram imediatamente, elas não se misturam, não entram em síntese química imediatamente. As reações químicas demoram, por isso fica a marca perfeitamente visível aí. Rio Negro mais ácido, Rio Solimões mais barrento, menos ácido. É um rio de planície, é um rio que serpenteia, que tem meandro, como a gente vê na foto logo acima. Podemos ver também aqui os caminhos fluviais em cinza, né, bem determinados e bem delimitados. Vejam a setinha ali, os rios que são navegáveis sem grandes intervenções. Podemos tomar como principal área de hidrovia aquela que liga Porto Velho, que é um porto doce, até o porto de Taquatiara, lá em Manaus. Essa hidrovia, a hidrovia do Madeira, se consolida como uma hidrovia de escoamento produtivo através do Amazonas e ganha destaque pela saída de soja, que vem do centro-oeste pela BR-364 até Porto Velho, o embarque da soja, que sai do caminhão e vai para o barco, que a gente chama isso de intermodalidade ou multimodalidade de transporte. A soja vai até Itacoatiara, troca de barco para um barco de calado maior para poder ganhar o oceano e chegar até a China, por exemplo. E entra para essa região de produção de soja no centro-oeste insumos agrícolas. Por isso ela também é conhecida como hidrovia do adubo, porque por ali entra o adubo importado. Bom, além dessa função hidroviária, olha aqui, né? Porto Velho aparecendo ali, olha o porto de Itacoatiara aparecendo aqui no canto,
atrás de mim praticamente, né? E a função de navegação tanto para carga quanto para pessoas, por 17 mil quilômetros. Além de tudo isso, tem a função hidroelétrica, que obviamente está muito mais associada aos rios de Planalto, que são afluentes do Amazonas, do que ao próprio Amazonas, mas que não deveria ser muito utilizada por conta da floresta ser um recurso insubstituível. Ainda assim, o governo Lula construiu 2 barragens aqui, gerando muita polêmica por conta do impacto ambiental. A barragem de Jirau e Santo Antônio, marcadas aí com setinha vermelha. Os governos militares já tinham construído a barragem de Balbina, no rio Amatã. E o governo Lula também começou a construção no rio Xingu, outro afluente do Amazonas, de Belo Monte, que, inaugurada no final do ano passado, se tornou a maior bacia hidroelétrica, a maior usina hidrelétrica exclusivamente brasileira. Né? Então, temos a maior usina hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu, no Rio Paraná, mas ela é Brasil-Paraguaia. A exclusivamente brasileira agora é Belo Monte. Outra característica importante dessa região é a foz do Rio Amazonas. A foz do Rio Amazonas, ela é uma foz híbrida. Ela tem um deságue único, vamos pôr uma setinha em vermelho do deságue único do rio. Então tem um deságue único aqui, ó, que a gente chama de estuário, mas abre também, tanto aqui quanto aqui, ó, um delta, que é um deságue em vários canais. Por isso é um deságue misto, uma foz mista. Outro rio que está ali na Amazônia que ganha destaque por sua importância, inclusive natural, é o rio Araguari, que está aqui no Amapá e que tinha um encontro com o Oceano Atlântico maravilhoso, onde tínhamos a pororoca. Porém, a pororoca do Araguari acabou devido a intervenções humanas. Basicamente, não temos mais o Araguari chegando até o oceano e as águas do Araguari não batem na maré alta e voltam rio acima em forma de onda. Isso que é a pororoca. Vamos ver aí um trecho do vídeo. Olha aqui do meu ladinho um trecho desse vídeo. Bora lá! O natural que já atraiu gente do mundo inteiro para o norte do Brasil acabou. Não existe mais. O encontro de águas do rio Araguari com o Oceano Atlântico perdeu o encanto no Amapá. Essas imagens aéreas mostram como está a foz do rio Araguari, já bem próximo do oceano. No lugar onde corria o rio, capaz de formar uma das ondas mais espetaculares do mundo, lâminas d'água cobrem o leito, quase todo à mostra. O rio Araguari nasce no norte do Amapá e corta 7 municípios até a costa leste do estado. Ficou famoso por causa da pororoca, o fenômeno natural produzido pelo encontro das correntes fluviais com a maré do Oceano Atlântico. Rio e mar se confrontavam, criando uma onda que percorria mais de 10 quilômetros. Gente de todo o mundo desembarcava no Amapá em busca da onda perfeita. Tá batendo recorde, moleque! Nós percorremos o rio Araguari por mais de 6 horas para mostrar como a pororoca acabou. O Instituto Chico Mendes diz que a atividade pecuária, principalmente a criação de búfalos, criou valas e canais que drenaram o curso d'água. A Federação de Pecuária do Amapá alega que outros fatores devem ser considerados para explicar o fim da pororoca. Por causa da pecuária, e por que nós não incluímos também aí a questão, por exemplo, das hidrelétricas? O fim da pororoca dificultou o acesso para os ribeirinhos. O negócio de escola não tem condição, as escolas foram fechadas, né? Porque não deu mais para estudar os moleques, aí tem que ir para a cidade, né? A água para a gente se alimentar ficou difícil, a água. Ficou muito barrenta. E de peixe? Peixe ficou fraco de peixe, muito fraco. Daqui em diante, nenhum tipo de embarcação passa mais, nem a menor que seja. Antes, a profundidade do rio aqui era de 5, 6 metros. A foz do rio, onde ele antes desaguava, se encontrando com o Oceano Atlântico, formando a pororoca, fica a 20 quilômetros daqui. Todo esse percurso era navegável. Agora a vegetação está começando a cercar a área.
chegamos então na análise do rio Tocantins-Araguaia. O rio principal dessa bacia é o rio Tocantins e seu afluente de luxo é o rio Araguaia. Nós já notamos aqui, bem na ponta da setinha que eu coloquei no rio Araguaia, uma das suas principais características. Vamos pôr um quadrado, um retângulo aí, ó. Uma ilha fluvial, uma ilha doce, a maior ilha fluvial do planeta. A ilha do Bananal, onde nós temos também prainhas maravilhosas no Araguaia, uma área de profunda importância histórica, turística na região. Histórica por conta da guerrilha do Araguaia, na resistência paulista contra o governo militar, e turisticamente por conta da prainha do Araguaia. É também uma área onde nós temos uma separação do curso hídrico do rio através de um negócio chamado anastomose, né, que a gente estudou lá como conceitos gerais dos rios, né, das bacias hidrográficas. É uma bacia que a gente chama de autônoma, tem um eixo principal, o Tocantins, que deságua no oceano, nasce no Planalto Central e desce para norte, chegando ali no Oceano Atlântico, perto da ilha do Marajó. Tem características importantíssimas que nós precisamos pensar. Olha só, primeiramente, olha que beleza que é a região da prainha, da área turística do Araguaia. Maravilhosa, né? Outra característica importante é a presença da segunda maior usina hidrelétrica exclusivamente brasileira. Como assim? Segunda maior? Nessa região aqui, ó, que eu vou colocar a nossa setinha, nós temos Tucuruí, no rio Tocantins. Até 3 anos atrás, ela era a maior usina hidrelétrica exclusivamente brasileira. Volto a dizer por que a maior exclusivamente brasileira. Porque Itaipu é binacional. O Brasil divide com o Paraguai. Então, exclusivamente brasileira, Tucuruí era maior. Só perdeu essa vaga para uma usina que foi construída num rio aqui pertinho, no Xingu. Então a usina de Belo Monte tirou esta vaga de Tucuruí. Mas ela não perdeu completamente a majestade. Ela produz 9 gigawatts de energia, o que é uma enormidade. Vejam, está aí a barragem da usina de Tucuruí, construída durante períodos de desenvolvimentismo no governo brasileiro para fornecer energia elétrica principalmente para a área dos Carajás. Outra característica importante é a hidrovia do Tocantins-Araguaia. Olha aí a hidrovia aparecendo para a gente. Cerca de 1.700 quilômetros navegáveis que até 2016 estavam proibidos de serem utilizados. Construídos há praticamente uma década, não podiam ser utilizados porque não respeitavam as normas ambientais em sua construção. Embora liberados pela Justiça, ainda não temos a conclusão dessa hidrovia para ela chegar até a porção norte do Maranhão ou do Pará. Não há ligação com o oceano. Tem que ser feita através de multimodalidade pela ferrovia que sai dos Carajás e vai até o Porto Ponta da Madeira. Ferrovia dos Carajás, Ponta da Madeira. Então, basicamente, nós temos que ter multimodalidade, intermodalidade nesta região aqui que eu vou circular, justamente para que possa haver escoamento produtivo. Olha aí a multimodalidade ou intermodalidade. Beleza? Mesmo a usina de Tucuruí não tinha sido construída com eclusa, então quer dizer, não dava para passar por ela. Foi construída eclusa, um gasto enorme, mas ainda não foi feito o aprofundamento do leito para poder chegar até o oceano. Então o rio Tocantins não é navegável na sua parte baixa. Tem muitas pedras, tem um lugar chamado Pedral do Cardoso, em que os barcos não passam e o governo brasileiro teria que gastar muito dinheiro ainda para concluir o projeto. Só que já gastou muito dinheiro e ainda não concluiu. Falta ainda. Então vamos ver as próximas etapas, né, que virão.
Continuamos nossa análise, agora partindo, né, aí para o resumo e para o nosso próximo assunto, Bacia Platina ou Tietê-Paraná. Bora lá! A bacia Tietê-Paraná ganha importância quando a gente analisa ela a partir da sua composição sul-americana. Ela é uma parte da bacia do Prata. A bacia do Prata envolve tanto os territórios do Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e até Uruguai. Ou seja, é uma bacia que envolve praticamente todo o Mercosul. Não dá para ignorar, né, a sua composição de múltiplas bacias. Vejam só, bacia Tietê, Paraná, na verdade o Tietê é um afluente do Paranazão, é a bacia do rio Paraná. Nós temos a bacia do rio Paraguai, um dos afluentes do rio Paraguai nasce na Bolívia, por isso envolve território boliviano. O rio Salado do Norte, um rio argentino, importante dos pampas argentinos, e o rio Uruguai. Então essas bacias compõem a bacia do Rio Prata. O Rio Prata é uma pequena porção deste território, que é o que termina e se conecta com o Atlântico Sul. Então o Rio Prata é só o deságue dessa bacia que é múltipla territorialmente. A gente vai analisar muito mais especificamente a bacia a partir do ponto de vista do rio Paranazão. E aí começamos com alguns dos principais rios que compõem a bacia do Paraná. Vamos mostrar primeiramente ele, né? Vamos pôr uma seta nele, olha ele aqui. Então o rio Paraná, ele nasce da somatória do rio Paranaíba, não é Paraíba, é Paranaíba. Então ele nasce a partir da junção do rio Paranaíba com o Rio Grande. E nesse ponto aqui do encontro dos dois nasce o Paranazão. O Paraná corre e se encontra ao rio Paraguai, mas ele não acaba ali. O rio Paraguai acaba sendo um afluente dele. O rio Paraná ele vai gerar com o Salado do Norte, o Rio do Prata, ou da Prata, para que forma a bacia Platina. Então o Rio Paranazão é o centro, a espinha dorsal dessa bacia Platina. Basicamente nós temos como afluentes dele, já falei, o Paranaíba e o Rio Grande como formadores, o Rio Tietê, o seu afluente mais importante no estado de São Paulo, o Rio Paranapanema, o Rio Ivaí, esse é o rio Ivaí, tá? Não o Havaí, é o Ivaí. O rio Iguaçu, que é muito importante porque aqui nós temos a foz do rio Iguaçu, com as cataratas do Iguaçu. E, obviamente, nós vamos aprofundar um pouquinho nossa análise. O Rio do Prata termina desaguando num estuário, num deságue único, que a gente vê aí nesse esqueminha logo ao lado. Olha só, nós temos aí uma importância econômica fundamental do Rio Paraná, que é a hidrovia, conhecida também como hidrovia do Mercosul. Ela é navegável a partir de Barra Bonita, com intervenções necessárias, como vocês veem aqui do meu ladinho, ó, a eclusa de Barra Bonita. Então, várias eclusas foram feitas nas principais usinas hidrelétricas, em Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Vanhandava, Jupiá, Porto Primavera e Itaipu. Essas são usinas hidrelétricas que produzem energia para o centro-sul do Brasil, mas que também têm eclusas e que permitem a navegabilidade do rio Tietê-Paraná. Basicamente, temos também usinas hidrelétricas importantes: São Simão, privatizada recentemente pelo Temer, Água Vermelha. Outra usina importante que vai estar aqui, Capivara, no Rio Grande. Outra importante aqui no Rio Paranapanema vai estar nessa região aqui com a setinha, que é a usina de Marimbondo. Nós temos também aqui Furnas, no sul de Minas, que manda energia para a cidade de São Paulo.
É a bacia hidrográfica com maior aproveitamento para a produção de energia hidrelétrica do Brasil e uma das mais produtivas do mundo. Bom, o que mais nós temos que saber além da hidrovia e dessas usinas hidrelétricas? Nós temos que conhecer também a hidrovia do Rio Paraguai. Assim como a hidrovia do Rio Tietê-Paraná escoa a produção, saindo aqui do interior paulista, pelo Tietê, em sentido ao Paranazão, o Paranazão, sentido Rio da Prata, nós temos outra usina que também permite escoamento produtivo, a partir ali do Pantanal até o Rio Paranazão, que é a bacia do Rio Paraguai, que também permite escoamento produtivo. Também é uma região que necessita de intervenções de eclusas, mas que permite o escoamento produtivo. Beleza? Olha só, basicamente temos como o nosso fechamento de ouro o rio mais charmoso do Brasil, o Rio São Francisco, em Oxico. É nele que a gente concentra esforços a partir de agora. Bora lá! A bacia do São Francisco, ela nasce no sul de Minas, região ali da Serra da Canastra, uma região de reserva ambiental importante, onde nós temos ali o Cerradão Mineiro. É também uma região de vale de águas muito importante. E o rio corre sentido norte, depois ele bate no Planalto de Pernambuco, Planalto Nordestino, desvia para leste e deságua no Atlântico. É uma bacia, portanto, exorreica. A bacia do São Francisco ainda tem características interessantes. É uma bacia perene que corta o semiárido brasileiro. É também uma bacia exorreica que tem muita importância na sua produção hidroelétrica. Bora ver um pouco disso então. Vejam, nós temos aqui, vamos marcar com uma setinha vermelha, as principais hidrelétricas do São Francisco. Começa no Alto São Francisco com 3 Marias, que fornece energia para as Minas Gerais. Nós temos ainda a maior barragem, não em termos de produção, mas em área alagada do Brasil, que é a barragem de Sobradinho, que alagoa aqui, inclusive, a cidade de Canudos, que está na área alagada de Sobradinho. Vamos pôr uma seta de cor diferente ali para não confundir com a seta de barragens. Vamos pôr roxa. Então tá aqui, ó. Setinha roxa onde fica Canudos. Setinha vermelha para as principais barragens do São Francisco. 3 Marias. Ali, perto de Juazeiro, Petrolina, temos ainda Sobradinho. Nós temos aqui Taparica, também conhecida como Luiz Gonzaga, de onde sai a transposição do São Francisco. Vou falar daqui a pouquinho. Temos ainda Paulo Afonso, um complexo de 4 usinas menores nas quedas do São Francisco. E aqui embaixo, perto de Piranhas, Xingó, Moxotó. 5 usinas hidrelétricas que produzem energia. 4 delas para o Nordeste brasileiro, uma delas para o Sudeste do Brasil. A presença da usina de 3 Marias e de Sobradinho geraram uma área navegável no Rio São Francisco. Vou desenhar a área navegável aí em roxinho. Olha só. O rio é navegável aqui de Pirapora, cortando o Vale das Frutas, aqui no interior da Bahia, onde produz muita fruta no Brasil para exportação, chegando até a barragem de Sobradinho. Esse trecho que eu pintei de roxo aí, necessariamente é a área navegável. Vem daqui, vamos pôr uma seta roxa, daqui de Pirapora até aqui, Sobradinho. Essa é a região navegável do São Francisco. Outro detalhe importante do Rio São Francisco é a sua beleza natural ali perto da região da cidade de Piranhas, na divisa ali entre Sergipe e Alagoas, onde nós temos os Canyons do São Francisco, uma região turística com potencial imenso, maravilhosa desse país. Tá? Então olha aí as fotinhas do Canyon do São Francisco no detalhe. Maravilha, que lindeza, né?
Bom, continuando na análise do São Francisco, o que é a tal transposição? A transposição é uma ideia surgida lá no governo, adivinha de quem? É recente. Deixa eu lembrar o nome. Dom Pedro II! Então lá Dom Pedro II tem a grande ideia de construir aqui dessa região do São Francisco, no interior da Bahia. Olha o círculo que eu pus ali. Vamos engrossar um pouquinho esse círculo para ficar um pouco mais visível. Olha ali. Então, dessa região aqui, fazer a transposição do rio. Criar meios de levar água para o rio Paraíba, para o rio do Peixe, para o rio Apodi, para o rio Piranhaçu, para o rio Jaguaribe. Então é tirar água do São Francisco, de duas regiões aqui da barragem de Taparica, e levar uma para leste, rio Paraíba, e outra para o eixo norte. O grande problema é que você necessariamente tem um relevo ali desfavorável. Como assim, Paquito? Olha o esquema aqui em cima. É necessário tirar a água daqui de baixo e levar lá para cima no Planalto, que demanda muita energia, e depois a água, com a gravidade, segue o seu curso. Transformaria-se rios que são intermitentes em rios perenes. Que rios são intermitentes e que poderiam se transformar em rio perenes? Estes carinhas aqui, ó. Entretanto, não se sabe qual vai ser o impacto, com certeza, para o baixo curso do São Francisco, se é que ele não pode se tornar intermitente. O volume de água que seria retirado dali seria de 2% do volume de água do rio, mas com a hiperutilização do rio para barragens hidrelétricas, irrigação do Vale das Frutas no interior da Bahia, a própria agricultura no baixo curso, já tem deixado o rio muito fraco no encontro com as águas do Atlântico. Já tem havido em épocas de maré cheia o avanço do Atlântico para dentro do rio São Francisco. Poderia se tornar intermitente. Por isso, o maior geógrafo da geografia física brasileira, Aziz Absaber, era contra este processo, essa lei, né? Este projeto. E eu também sou, claro, né? Teríamos que fazer medições, estudos muito mais apurados e chegaríamos à conclusão que existem outras formas de acabar com o problema do semiárido. Por exemplo, distribuindo oportunidades de inserção econômica que vão para além da produção de alimentos, que permitam a compra de alimentos. O problema do Nordeste não é somente a seca, é a cerca. E a grande questão é, uma região do quadrilátero ferrífero, aliás, várias regiões, né? Mas uma das principais regiões do quadrilátero ferrífero não é contemplada. Vamos colocar aqui um círculo em azul, que é a pior região do quadrilátero ferrífero, que pega Pernambuco, Ceará e Piauí. Não vai ser contemplada, não vai chegar água. E mesmo nas regiões onde está havendo a transposição, há desconfiança de que a água vai servir para levar aos rios Apodi, ao rio Piranhaçu, Jaguaribe e rio Paraíba, levar água que serão destinadas às áreas de turismo litorânea, áreas banhadas por esses rios. Então, será que é para acabar com a seca do sertão ou será que é para garantir o desenvolvimento do turismo e de regiões que estão nas mãos de ricos? Um resumão, então, deste rio maravilhoso do país. Qual é o seu principal aproveitamento? Bom, ele tem um grande aproveitamento hidrelétrico, ele tem irrigação do Vale das Frutas, navegação nessa região dos Vales das Frutas. Ele também serve para pesca e para o turismo, né? Então é um rio importantíssimo, também conhecido historicamente como rio, né, da integração, por onde o tropeirismo caminhou às suas margens. Um rio maravilhoso, tudo de bom. Meus amor incondicional ao São Francisco. E para a gente caminhar ao fim, né, desta análise, o Rio São Francisco também ganha destaque por passar por 3 tipos de clima. O clima tropical de altitude na região do sul de Minas.
O clima semiárido do Vale das Frutas, na Bahia, onde ele poderia ser intermitente, mas ele é perene. E o clima tropical litorâneo úmido do litoral. Então ele tem vários regimes hidrológicos. Esse é o São Francisco. Partimos para a nossa última análise, para começar a terminar a nossa aula, uma breve menção do rio Uruguai. Ele é parte da Bacia Platina, ele nasce ali na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, através dos rios Pelotas e Canoas. Ele corre sentido sul, ele é um rio com regime hidrológico de chuva contínua. Ele, no baixo curso, fornece água para risicultura, cultivo de arroz no Rio Grande do Sul. E ele, na parte alta, fornece produção de energia para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fica a dica, observem ele, tá bom? Ficamos por aqui, meus lindos e minhas lindas. Na próxima aula, vejam só, eu pus aqui o slide que chama a próxima aula. Rios do Mundo, mas não vai ser nesse vídeo, será no próximo. Um grande beijo no coração de todos. Muita saúde e paz. Até o próximo. Tchau!